sobre batalha espiritual, né? Batalha espiritual. Não é uma guerra, é a grande guerra, né? A grande guerra. Nós precisamos, e eu falo sempre isso, primeira coisa que eu quero que você anote sobre batalha espiritual, e eu tenho aprendido isso ao longo dos anos, e é lógico, tudo que nós aprendemos com alguém, com pessoas, e eu louvo a Deus pela vida de todos os homens, desde o meu primeiro pai espiritual que está na eternidade, até homens como o pastor Abe Uber, né, que tem sido uma bênção nas nossas vidas, na nossa geração. Semana passada, no Dia dos Pais, eu mandei uma mensagem para ele, e quando foi à noite ele mandou uma mensagem, aí o Flávio até ouviu, o pessoal achou que estava chorando. Rapaz, ele parece que está chorando quando fala, mas é o jeito dele, né? Muito amoroso, muito cheio de Jesus, e eu louvo a Deus pela vida dele, por ele ser um modelo. Eu digo para ele, o Senhor é o meu maior modelo e a minha maior referência na terra, né? Hoje na terra, a maioria dos que eu tinha como referência na terra, da minha geração, já se foram, e agora eu disse a ele, só tem um Senhor, eu quero que o Senhor viva no mínimo aí uns 100 anos, ele falou 120, falei, vamos embora, mas eu acredito que Jesus volte bem antes disso, acredito, do jeito que a coisa está indo, meu irmão, misericórdia, né? Se apertarem o tal do botão vermelho, se prepara, Mateus 24 se cumprindo. Mas voltando, nós precisamos ter esse coração de entendimento de que nós não somos monstro. Como assim, pastor? Quem nasce grande é monstro, né? Eu sempre brinco, nasce grande é monstro. Eu e você somos dependentes uns dos outros, né? Cada um na sua escala de valores, mas tem uma tática que o diabo utiliza sempre, né? Que é a de rebeldia, de travar o coração. Quando você não é um com o seu líder, especialmente seu líder principal, que nesse caso sou eu, você pode ter certeza que o diabo vai te resistir muito, e ele vai trabalhar incessantemente para que você se rebele contra a liderança. Isso é um fato, mas especialmente contra seu líder principal, que sou eu, gerando pensamentos, ideias, né? E tantas outras coisas. E não adianta, cara, eu sou um cara que não negocia princípio. Então, se vier para quebrar princípio, não vai ter outro. E aí eu preciso que você entenda que nós precisamos de alinhamento no mundo espiritual. Não adianta eu ficar orando, jejuando, aí o meu coração está ruim. Não vai, sua oração não sobe, a coisa só trava, não rompe, né? Não adianta espiritualizar. Cara, faz primeiro o caminho de volta, conserta, se humilha. Pelo amor de Deus, essas são coisas tão básicas, né? A Bíblia, meu irmão, é a Bíblia. A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso, soberbo, mas Ele concede graça aos... gente que não se humilha, gente que não se, sabe, gente que não se linka. Você tem que linkar as pessoas, você tem que ser amoroso, amorosa. Cara, não adianta ser azedo, não adianta ser limão, irmão, você tem que ser doce, velho. Você tem que ser docinho, tem que ser alguém que ame as pessoas, que valorize, e da sua boca saiam palavras de vida. Aí a gente fica querendo tampar o sol com a peneira, como dizia minha mãe, vai passar. Não adianta ficar arrumando desculpa toda hora, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Não, velho, pelo amor de Deus, você tem que ser alguém doce. Guerra espiritual não se faz com brechas, batalha não se faz com brechas, não é? Agora, de certa forma, quando eu estava voltando, o Espírito Santo entendeu, porque eu te pedi jejum mais de outro dia. A gente não sabe o que é o Espírito. Se eu estou aqui e não obedeço a voz do Espírito, a gente se quebra. Tem que obedecer. Obedeça a voz do Espírito. Então, fazer guerra espiritual sem obedecer princípios não adianta. Aí a gente entra em dois extremos. Eu quero que você anote isso. Anote pontos, né? Eu falei até para o Jordan aqui, para facilitar. Foi muito corrido essa semana, mas na próxima semana eu vou linkar. Eu vou até pegar esse tópico de hoje, vou colocar pontos em PDF para a gente sim ficar melhor. É pontos. Não vou colocar todo o estudo, né? Porque são quase 60 páginas, né? E aí não dá para colocar. A gente vai ficar aqui um ano tentando explicar ponto por ponto. Mas o básico você vai ter, tá? Não se preocupe. Então, nós temos dois extremos, anote aí. Há dois extremos que são perigosos na batalha espiritual. E eu vivi os dois, né? Vivi e vivo o segundo. Há dois extremos.
Esses dois extremos nós temos que quebrar. Se eu tivesse alguém que no começo da minha caminhada cristã sentasse comigo e dissesse assim: ó, filho, não vai assim não, não vai por aqui não, porque se você for você se quebra, eu teria evitado muito estrago na minha vida. Eu muitas vezes me arrebentei porque eu entrei na guerra espiritual de qualquer jeito. Não é assim. Não é assim. Há dois extremos. Primeiro extremo: ignorar os ardis de Satanás. Tratar assuntos de demonologia com indiferença é um perigo. Demônios são reais, como uma pessoa física. Não adianta. Se eu tivesse alguém que me ensinasse esses princípios, eu não teria sofrido tanto quanto eu sofri. Eu apanhei muito, houve muito processo de retaliação e de colisão, que vocês vão entender lá para frente o que é retaliação e o que é colisão. Mais para frente a gente entende. Mas muitos processos de retaliação e colisão eu sofri, porque eu não tive maturidade. Entrei na guerra de qualquer jeito. A minha mulher sempre, né? Minha esposa, ela me acompanha, né? E ela sabe. Para jejuar, bora jejuar, tem boquinha não. 40 dias vamos embora, 21 dias vamos embora. E entrava na guerra de qualquer jeito. Muitas vezes tinham brechas, tinha muito orgulho, tinha independência, tinha rebeldia, né? Especialmente independência de fazer as coisas à parte da vontade de Deus. Nós precisamos tomar cuidado. Então, de certa forma, não ignore. Você não pode ignorar. Uma das maiores estratégias de Satanás é levar as pessoas à ignorância espiritual. Anote esse ponto que ele é importante. Por que a sociedade está como está? Porque eles ignoram os ardis do diabo. Há alguns anos atrás eu ouvi o pastor Silas Malafaia falar algo bem interessante. Ele disse: a maioria dos líderes religiosos estão debaixo de domínio de demônios e nem sabem. A maioria dos líderes de nações estão debaixo da ação. É verdade. E nem sabem. Debaixo da ação de principados e potestades. Hoje o nosso país, não tem como não dizer, infelizmente é direcionado por cadeias espirituais terríveis. Gente, eu não sou muito fã de algumas criaturas não, mas o Magno Malta falou uma coisa há algumas semanas que é verdade. Aquele ser, né, que a turma linka ele com o ovo, a cabeça do ovo, aquele é só a carcaça, é verdade. E no cara tem uma ação de um principado, de uma potestade, ou de principados e potestades terrível. Não é normal. Não é normal. Eu não sei aqui quantos leram a história do nazismo. Eu gosto muito, meu filho Daniel também, a gente passou um tempo estudando muito, assim, assistindo filmes sobre o nazismo. Mas eu há muito tempo, né, acompanho essas histórias. E dizem que inclusive nas madrugadas, Hitler, ele urrava, ele gritava, ele era tomado por demônios. Não sei quantos já leram isso. Alguém já leu sobre isso? Ele ficava endemoniado. Eu não tenho dúvida nenhuma que esses camaradas, Brasília, meu amigo, aquele centro, misericórdia, né? A gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. Tem um livro que eu sempre gosto de falar dele, né? De J.K. Akhenaton. Quem já leu? Só o pastor Eliamar. Eu falo nesse livro tem mais de 20 anos. Toma rumo, meu filho. Você entende? Isso é indiferença. Eu falo de um livro aqui como esse, você já devia ter lido há mais de 20 anos que eu falo sobre esse livro. De J.K. Akhenaton. Akhenaton é uma entidade, um faraó egípcio. J.K. incorporava esse espírito que se dizia Akhenaton. Endemoniado, ele passava as deixas para o Oscar Niemeyer, que era espiritualista. E não só isso, mas você não tem noção da quantidade de sacrifícios que foram feitos para construir Brasília. Inclusive não é um avião, não é, o formato ali é uma ave de rapina, na qual duas entidades egípcias montavam nessa ave para saquear todo o Egito. É o formato, não tem nada a ver com avião, é tudo balela. O diabo tentando maquiar as coisas. Eu já fui a Brasília várias vezes,
Fomos lá no túmulo do JK muitas vezes. Ele foi enterrado, sepultado como um faraó. Alguém já esteve lá? Tal Dani, né? Eu, a mulher. Um dia que você for, você vai ver. É uma semipirâmide. Aí lá com ele enterrado como um faraó, tem o Lincoln, que é um carro que ele ganhou, um carro aquele presidencial, né? Sua biblioteca, utensílios pessoais, que os faraós eram sepultados assim, com seus bens. Então todo ritual. Aí tu acha que o que está acontecendo em Brasília é natural? Nunca foi, nunca foi. Só que é algo muito sério. Só que o Senhor vai quebrar em nome de Jesus, né? Então, baseado nisso, nós precisamos compreender esse aspecto da guerra espiritual. E infelizmente muitos tornam isso indiferente. Muitos acham que demônios tratam com indiferença algumas coisas na vida pessoal, alguns pensamentos, algumas ideias. Não, isso deve ser de mim mesmo. Não, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Para com isso, criatura. Para com isso. Ele é muito astuto. E essa é uma das maiores, se não a maior estratégia, tornar indiferente as situações. Tentar te convencer que isso é normal, que é natural, e não é. É uma ação de demônios. Então, nos deixar ignorantes acerca da existência dele é um dos principais pontos, ou se não o principal ponto, né, da maneira dele agir e atuar. Bom, o outro extremo, e aí eu entrei nesse também demais, e a gente entra demais. O outro extremo, tá? É a preocupação exagerada com Satanás e seu reino, essa preocupação exagerada. Eu entrei nesse extremo também. Meu Deus do céu, tudo era demônio. Eu achava que tudo era demônio. Por causa disso eu também apanhei um bocado. Nem tudo é demônio. Então, uma das estratégias que o diabo utiliza é potencializar a pessoa dele, fazendo com que eu e você, né, o torne mais importante do que Deus, mais importante do que Jesus. Essa também é uma grande estratégia. Não potencialize. A gente às vezes potencializa demais. Existe? Sim. Age e com muita força. Agora, tentar potencializá-lo ou estimá-lo maior que Deus, não. E aí a gente tem que orar, pedindo para que o Senhor haja no nosso coração, para que tenhamos equilíbrio, porque Deus está no controle de todas as coisas. O mundo espiritual é uma realidade? Sim. As hostes espirituais da maldade estão trabalhando muito? Sim. Mas tentar estimá-lo é um perigo. Estimá-lo, sabe, é um perigo. Por quê? Porque toda a Escritura, especialmente na vida de Jesus, a vida dos apóstolos, mostram que ele é um inimigo que foi derrotado. Ele já foi derrotado. Ele age por um tempo? Sim, ele vai agir por um tempo. Mas nós precisamos trabalhar também na nossa mente, para não ficarmos preocupados demais. Aí às vezes a gente gasta tempo demais, né? Demais preocupado com o diabo, ao invés de estarmos preocupados com a vitória que Jesus nos deu na cruz do Calvário. Então, esse desgraçado, né? Ele é tão real quanto eu e você. E esse ponto eu acho muito importante, anote isso aí. Ele é um ser espiritual tão real quanto nós. Ele é um ser espiritual tão real quanto nós.
Eu vou colocar esses pontos também, tá? Se você quiser anotando no seu celular ou fazendo pontos aí só para linkar. Ele controla um vasto reino altamente estruturado de seres espirituais que tem o mesmo intento e propósito maléfico que ele tem, ou seja, de se opor à vontade e aos planos de Deus. Esse reino, esse vasto reino de anjos das trevas, tem como foco principal, sabe quem? O diabo não está preocupado com riquezas, porque ele não vai levar para o inferno riquezas. Então a estratégia, né, nós entendemos já 2 pontos, né? Os 2 extremos, amém? Antes da gente falar de batalha espiritual, a gente tem que entender esses 2 extremos, né? Muitas vezes desdenhar ou não dar importância, ou o outro extremo que é dar importância demais e potencializá-lo demais. Nós temos que ter equilíbrio. Houve um tempo na minha vida que tudo era demônio, gente. Assim, foi uma estratégia bem, né? E eu não tinha ninguém que me... É lógico que com o tempo eu fui vendo, aprendendo, de forma que quando as coisas hoje acontecem, eu descanso em Deus. Eu falo, Deus, o sangue de Jesus já me cobre, já me lava. Já vivi tantas situações loucas, né? Muitas delas. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou falhando? Ai, o diabo, e o dia... Hoje, sinceramente, quando algumas coisas acontecem, assim, dói, machuca, mas eu sinceramente, eu quero descansar em Deus. A carne balança, porque nós somos fracos. Ele sabe como poucos tocar. Ele sabe. Está lá em Jó, né? A gente vai ver isso lá na frente. Bom, mas esse ser espiritual que se opõe à vontade e aos planos de Deus, né? E seus anjos caídos nesse... É um vasto reino, né? Uma vez eu vi um grande cientista brasileiro que trabalha na NASA, isso tem muitos anos, tem mais de 20 anos, dando uma palestra, ele disse assim, que espiritualmente, na questão metafísica, esses seres espirituais são quase que um número incalculável. Eu falei, misericórdia, por isso que saiu mais de 2.000 só de um homem. E são seres espirituais de um reino vasto que a gente não tem nem dimensão. Porém, né, entendemos que a vitória já foi dada e ele é um ser derrotado. Ele tem vantagem hoje? Tem. Mas o principal foco deste espírito não é a riqueza dos homens, não é a terra. Ele já sabe que o fim dele foi decretado. Gente, o principal foco do diabo é a humanidade, eu e você. E aí eu quero que você comece a entender que esse ataque contra a humanidade já começa, a gente já fala sobre isso tem tempo, com o nosso primeiro pai e primeira mãe. O ataque principal já começa ali no Éden. Então eu entendo que eu não posso diminuir o diabo, nem posso aumentá-lo demais. E agora também eu entendo que a guerra desses seres é especificamente contra mim. Então compreenda que o que você e eu temos vivido é porque ele está muito interessado em nos destruir, sim. O foco dele é que você não avance, né? Ele montou estratégias, fortalezas, que a gente vai falar lá na frente, tá? Essas estratégias montadas por esse vasto reino espiritual tem como objetivo ficar amarrando você. Né? Pastor Kleber pregou aquela palavra sobre ser o último, e é verdade. Ele não quer que você seja o último. Ele quer que a sua vida ainda seja contínua nas fortalezas que ele criou. O diabo tem se levantado para que você perpetue os ovos que ele chocou lá atrás. Que esses demônios ainda continuem agindo e operando. Aí, baseado nisso, irmãos, a guerra começou lá no Éden. Aprendemos, eu não vou nem falar sobre isso, porque isso a gente já ensina, que o alimento principal é a natureza humana, a carne.
Por isso que Deus disse para ele: você vai comer do pó da terra, você vai se alimentar agora da natureza do ser humano. Por isso esses demônios, quando baixam, querem sangue, restos humanos, né? Querem coisas imundas, sacrifícios. Nós precisamos aprender que essa influência espiritual, ela sempre é progressiva. O Bispo Franco falou domingo aqui, é verdade. À medida que você avança numa fronte, anote isso que é importante, tá? Esse ponto é muito importante. À medida que você avança, à medida que você cresce espiritualmente, os níveis de batalha são outros. Um dos homens que eu admiro muito nisso é o apóstolo Paulo. Ele progressivamente foi experimentando em sua vida uma consciência, né, progressiva das batalhas espirituais que ele enfrentava. E nas suas epístolas está escrito sobre isso. Eu não vou nem ler porque vocês conhecem Efésios 6:10, onde ele diz sobre conhecermos principados e potestades, e Efésios capítulo 2, que a gente também já estuda, né? Vamos botar o capítulo 2 de Efésios, só para a gente recapitular aqui com o pessoal. Princípios de batalha espiritual, né? Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Quando ele diz vocês estavam mortos, é interessante isso, né? Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Pergunta para o irmão do lado, que tipo de morte é esse? Que tipo de morte é essa? Peraí. Então observe que o pecado e a transgressão traz um tipo de morte. Que morte é essa? A morte espiritual. Você torna-se alguém que não é consciente das guerras espirituais. As coisas acontecem naturalmente. Você vai enfrentando algumas batalhas sem nem saber que são demônios. Por quê? Porque você já está no pecado. E muitas vezes nós, eu e você, eu me incluo também, entramos em algumas guerras e parece ser difícil vencê-las. E parece que quanto mais você ora e jejua, vai ficando mais intenso aquela batalha, e você diz, poxa, por que aquilo não sai? Sabe por quê? Porque o nível de resistência é outro. É isso que Paulo, né, entendeu na vida dele. Então ele diz que quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos pecados, ele diz no verso 2, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, a desobediência nos leva e me leva e te leva muitas vezes a sermos confrontados por determinados demônios. Então a desobediência às escrituras nos faz morrer espiritualmente. A gente acha que isso é só imoralidade, não é. Por exemplo, você não perdoar o irmão, você muitas vezes tem um coração duro, inflexível, orgulhoso. Isso alimenta demônios, isso alimenta espíritos imundos. Baseado nisso, eu tenho que compreender o fronte do qual meu inimigo está me resistindo. Aí ele ainda diz, antes todos também vivíamos como ele, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa. Olha que coisa interessante. Às vezes chega a ser até meio, né? Olha como é forte. Antes todos nós também vivíamos como eles, quem está no mundo debaixo da ação do demônio, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Fala assim para o irmão, comida para demônio. Faz assim, ó, natureza, pensamento, ideias. E não só é imoralidade não, pelo amor de Deus. A gente acha que a gente não sou imoral, não.
rebeldia, rebelião, orgulho, desonra, deslealdade. Isso é tanto alimento como quem vive nas telas, na prostituição. Sabe o que é triste? É que eu tenho 30% da igreja aqui. É um número bom. Ah, se tivesse todo mundo. Ah, não, mas eu vou assistir pela televisão. Você assiste, velho, mas não é a mesma coisa. Pode, é ou não é? Quem já assistiu? Não é a mesma coisa. O ambiente é outro. Não adianta. Então pega pesado na tua célula, pega pesado. Amanhã também eu vou dar uma chibatada boa em neguinho que fica em casa, que eu sei que não trabalha, né? Sendo alimento de demônio. Aí não ouve esses princípios. Vem amanhã pro culto com a cara de João Mané, sabe? Não muda a vida, só amarra culto. Porque tem gente que amarra culto. Porque se a gente não linkar nesses princípios, aí, o diabo vai ficar sentadinho no trono dele ali ainda, ó, dominando a nossa mente. E tem gente que ouve isso aqui há anos, há décadas. Eu ouço também e falo, e muitas vezes me pego em situações, caramba, né? Misericórdia, é guerra, é luta. Por quê? Porque tem fortalezas na mente, a gente vai falar sobre isso lá na frente. Mas eu tenho que compreender que o foco principal do diabo é a minha natureza. É a minha natureza caída. Paulo compreendeu isso, ele é progressivo. Como os outros éramos, ele está se colocando numa posição agora que não é mais alimento de demônio. Como os outros éramos natureza, merecedores da ira de Deus. Que a gente vai falar sobre o inferno depois. Amém? Bom, nós aprendemos as duas estratégias principais do diabo. A primeira é: não podemos subestimá-lo, né? Não podemos. E também não podemos potencializá-lo demais. Sabemos que ele é um ser espiritual, tem uma vasta hoste nesse reino espiritual agindo contra o objetivo principal dele, que é a natureza humana. Por quê? Porque quanto mais gente ele levar para o inferno, melhor para ele. Ele não vai levar coisas, ele vai levar pessoas. É isso que ele deseja. Quem assistiu Nefários, levanta a mão, baixa a mão. Quem não assistiu Nefários, pode levantar. Pelo amor de Deus, você tá, é dever de casa, tá? De hoje para amanhã você assistir Nefários. Pelo menos 3 vezes. Quem assistiu 3 vezes? Quem assistiu 5 vezes? Sério? Quem assistiu 7 vezes? 8 vezes? Eu vou para a 9ª, velho. Essa semana de novo. E acho que eu vou para a 10ª. É impressionante como alguém conseguiu tanta informação daquele negócio. Quem leu o contexto sabe que o cara sofreu, quase acaba tudo na vida dele. Você precisa assistir Nefários. Tá livre, gente, no YouTube, tá livre no Prime, no Netflix, tá livre. Não só assiste, eu anoto, eu fico ali. Eu já decorei até alguma, falo, meu Deus do céu. Cara, aquilo ali é guerra espiritual purinha, tá? Dever de casa. Para você ver como o diabo ainda está te amarrando. Ô pastor, está amarrando mesmo. Ele me amarra, não vai amarrar você, filho? Me amarra ainda em algumas situações. Ainda sou alimento. Eu entendi o sonho. O espírito me tomava e falava língua, mas ao mesmo tempo o diabo ficava querendo me dominar e querendo me possuir. Era a minha natureza. Eu entendi o que Deus quis falar comigo. Resista, meu amigo, senão você vai dançar. Aí você vai ficar tirando onda comigo aqui na igreja. Eu falo as coisas e ainda fica voando. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Esse segundo semestre é desafiador, porque individualmente eu vou checar. É sério, é muita gente, são centenas, mas eu vou checar um por um. Eu posso não ir diretamente, mas o pastor que cuida de você vai, o líder que está na célula, o discipulador, o companheiro de jugo vai. Se eu não for, ele vai te espremer. Porque crente passivo aqui eu não quero, no nome de Jesus. Estou dizendo que todo mundo tem que estar 100%. Mas você tem que sair da casa dos 30, meu filho. Você tem que estar pelo menos 50%. A gente vai ver que na guerra espiritual o diabo não respeita gatinho. O diabo só respeita leão.
Porque em 1 Pedro 5, verso 8 diz que ele ruge como? Então fala sempre, irmão, eu não vou rugir como, não vou miar como gatinho, eu vou rugir como leão. Se ele ruge, eu também vou rugir como leão, velho. Ele não respeita gatinhos, tá? Bom, Efésios 6:10, aí a gente vai ver um princípio extraordinário. Vamos ler junto? Vai lá. Finalmente, sejam fortalecidos e na força do seu poder. Cara, fazer guerra espiritual sem isso aqui é suicídio. Entrar na guerra espiritual sem isso aqui é suicídio. Muita gente boa ficou no caminho porque foi fazer guerra espiritual sem isso aqui. Finalmente, sejam fortalecidos no seu poder. Vai para o 11. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as... Volta para o 10. Finalmente. Agora, vocês lembram? Eu vou até descer. Parece culto de domingo, né? Vocês lembram? Por que eu já preguei isso aqui várias vezes. Por que ele diz, ele inicia o verso dizendo finalmente? Quem lembra? Vamos ver quem é bom de cabeça. Por que ele diz finalmente? Não vale ler antes não. Ah, fala bem alto. Peraí, não, você vai falar. Você já pegou, fala bem alto. Tem um pré-requisito, né? A nossa conduta como casal, os pais, o nosso viver antes, aí para chegar nesse momento. Vamos aplaudir o Senhor? Não adianta fazer guerra espiritual sem primeiro consertar a vida, consertar o casamento, porque se você for para o capítulo 5, lembra que a gente já leu sobre isso? A gente já leu o capítulo 5. Deveres de pais, deveres de marido, dever de mulher, dever dos filhos. Aí finalmente, ou seja, depois de vocês fazerem tudo isso, porque não adianta fazer guerra espiritual com brecha, entendeu, Meire? Não adianta. Fazer guerra espiritual cheio de brecha é um problema. Ele fala da conduta entre servos e patrões, empregados, líderes e liderados. Aí o cara quer entrar na guerra espiritual de qualquer jeito. Foi onde eu me quebrei muitas vezes, porque algumas coisas na minha vida não estavam alinhadas. Eu apanhei igual pandeiro de chegança. Vocês não precisam apanhar. Olhe para mim e diga, graças a Deus o Senhor apanhou primeiro. Diga, eu acho é tom. Eu apanhei, velho. Eu tive que apanhar. Alguns aqui não precisam apanhar, só se você quiser. Porque esse finalmente fala exatamente que antes de entrar na guerra, antes de eu ser revestido de toda a armadura, que a gente não vai falar hoje, vai mais para frente, eu primeiro preciso alinhar na minha vida. Como é que eu estou agindo? Em tudo. Só para você ter noção do que eu vou falar. Isso é tão sério na minha vida que tem 2 anos que eu venho orando com a minha esposa, porque a gente sabe da dificuldade que a humanidade vai passar. Já está passando, né? A gente não sabe o quanto isso vai estender. Eu até acredito que pode haver, sim, e vai haver uma intervenção divina em alguns aspectos, né? A gente tem que compreender, meu irmão, o mundo espiritual é um tabuleiro de xadrez pesado. Se você não souber fazer a leitura, você se arrebenta. Por exemplo, ontem, não sei se vocês viram, a turma na Venezuela comemorando. Quem viu esse vídeo ontem? A Venezuela está quase liberta da tirania. Vídeo lindo, todo mundo. Quem viu esse vídeo? Ninguém viu, não? Ontem, povo na rua, né? A turma já pedindo liberdade, né? Aí quem souber onde está o Maduro me diz aí, porque é 700 milhões de reais, quase um bi, dinheiro demais. Se souber me dar a dica aí para gente ligar para o Trump, tá lá, vai, agora passa a conta aqui.
Estou brincando. Mas, né? Já há uma varredura na Sul-América toda, né? Em nome de Jesus. Logo, logo o Brasil vai ser a bola da vez. Mas não se iluda. Estou saindo um pouco do estudo, tá? Estou entrando um pouco no mundo espiritual, na geopolítica espiritual. Não se iluda. Tem algo bem sério por trás disso, né? O diabo ele não vai mostrar a cara dele só assim. Ele é um jogador de xadrez. Eu não quero nem potencializá-lo, nem, sabe, minimizá-lo. Então a gente precisa fazer a leitura correta. Jesus disse que os últimos dias seriam tempos difíceis. Então, eu e minha esposa estamos minimizando a nossa vida em todos os níveis. Sério, todos os níveis. A gente vai simplificar a nossa vida financeira, mas simplificar mesmo. Não só entrando no princípio da quinta parte, mas sabendo trabalhar para não, sabe, ficar achando, pensando que a segurança é o dinheiro, porque logo logo você não vai ter direito a nada. Esse logo logo pode ser 5 anos, 10 anos, 15, 20, não sei. Bom, mas esse é assunto para depois. Mas acima de tudo você tem que se fortalecer no Senhor. E uma das formas também é essa, você fazer a leitura espiritual para não sofrer tanto. Por exemplo, quando ele fala, né, sobre marido, mulher, deveres da família, né, se a gente for, é porque não dá para escrever tudo na Bíblia. A Bíblia, né, não deu para, mas tipo assim, uma pessoa que tem um coração compulsivo em gastar, a mulher ou o marido, faz a família sofrer. Faz a família sofrer. Então são princípios. Espírito do consumismo, espírito, sabe, que vem trazendo vícios. O Brasil está tomado pelas bets aí, né? Pelas jogatinas. Há uma dívida bilionária na população brasileira de gente pegando dinheiro, até do Bolsa Família, para jogar, levando suas famílias à desgraça. E você, como um pai, como uma mãe, tem que ser bem firme. Hoje o Daniel, né, tá mais maduro, meu filho, mas ele estava, acho que no primeiro ano, quando esse negócio começou, era o segundo ano, acho que foi o primeiro ano. Tava uma febre, né, de jogo, de tudo. Aí ele falando de um amigo dele, pai, o cara tá ganhando, não sei o que. Você não vai entrar. Você não vai, como pai, você não vai entrar. Não entre nisso, porque se você entrar, olha a função do pai, né, da cobertura, direcionar. Ele não tem essa responsabilidade hoje, ele está mais maduro. Mas ele viu um amigo, né? Um amigo que sempre jogava, ganhava, e ele ficou ali, né? É uma brecha que o diabo encontra. Por isso que às vezes pai e mãe é chato, mas pai e mãe sabe o que é bom para o filho, né? Então deixa ele ficar com raivinha de você, não tem problema nenhum. Mas eu aqui nele, pá, não vá, bicho, não entra nessa, não entra nessa. Não gasta grana com negócio de jogo. Assim, eu amo muito, né? Eu acho legal o jogo de... Então, o único joguinho que eu jogo é o 8 Ball Pool, né? O pessoal até brinca, você já tá na sinuquinha, né? Eu gosto demais da sinuquinha. Mas gastar dinheiro com aquilo, não. Tem sim fase para você comprar, não adianta, não vou. Porque você vicia, vai começando a gastar dinheiro com algum jogo, e vai entrando, de repente você tá, meu irmão, numa dívida financeira. Isso é uma forma de você se fortalecer. Ouça sua mulher, ouça seu marido, ouça seu pai, ainda que você não queira. Não adianta eu entrar na guerra espiritual sem primeiro eu ser fortalecido nisso. Bom, mas aí volta para cá. Finalmente, depois de ter feito tudo isso, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Anote esse ponto porque é fundamental. A vontade de Deus para nós, a vontade de Deus para a minha vida é que eu seja fortalecido no Senhor. A vontade de Deus, anote isso, esse você anota, tá? Nota esse aí. Você entendeu o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro que é o alvo, o diabo. Agora você entende que você tem que ser fortalecido no Senhor.
Sejam fortalecidos no Senhor. Então é a vontade de Deus que você seja fortalecido. Então, baseado nisso e concluindo essa primeira aula, tá? Anote também esse ponto. Bota uma aspas aí, ó. Não há razão para que o crente, bote assim entre parênteses o eu, né? Abre um parênteses, bota aí eu, crente. Não há razão para que o crente, entre parênteses eu, seja derrotado e destruído pelo poder de Satanás. Não há razão para que o crente, entre parênteses eu, ou nós também, sejamos, ou seja, derrotado e destruído pelo poder de Satanás. Sabe? Não há razão, mais uma vez, para que o crente, para dizer eu, você, sejamos derrotados e destruídos pelo poder de Satanás. Nós devemos, gente, permanecer sempre posicionados como inimigos, fortes e decididos contra todo o poder do inferno. Porque foi o próprio Jesus que nos comissionou. Eu só não lembro o versículo, eu só sei que é Lucas 10, bota aí. Eis que vos dei poder e autoridade. Se é 15, se é 16, olha aí, gente. 19, isso. Anote esse versículo junto, tá? Junto a essa frase que você colocou aí. Dei a vocês, foi dado para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano algum. Observe que o Senhor usa dois animais peçonhentos, que são mas não um dos, ou os dois mais mortíferos. Nós temos aranhas, temos outros bichos, mas escorpião e cobra, serpente, são animais de peçonha. Agora, todos os dois têm uma característica. Quem poderia me dizer as características desses animais? Como eles agem? De forma sorrateira, note isso. É assim, é por isso que ele usou simbolicamente esses dois animais. Escorpião e agem de maneira sorrateira. Já viu quando a serpente vai dar o bote? Sorrateiro. O escorpião ele já. Então é como ele age. Ele, opa, tô vendo ali o Antônio, tá indo na oração e no jejum, eu vou intensificar mais algumas fortalezas na vida dele. Aí de repente começam algumas ideias. Aí quem já viveu isso? Do nada começa uma resistência. Quem já viveu? Do nada parece que aumenta mais os pensamentos errados, algumas resistências, a raiva. Do nada você começa a ter raiva da mulher, do marido, do filho do pai. Quem já passou por isso? Aleluia. Do nada a coisa começa a encebar. Do nada alguém vem e bate no carro. Do nada um problema. Do nada. Fala assim para o irmão, do nada não, meu irmão. É você que está se levantando contra. É você. Você está se levantando contra. Eu contei uma vez a história aqui de um indiano extraordinário, pastor Jorge Mitian. Não, Mitian é argentino. Ai, cara, deu um branco no nome do cara. Mas eu lendo esse livro, né, sobre Anjo, eu os vi, se eu não me engano é o título do livro. Se eu não me engano é o título do livro. Anjo, eu os vi, alguma coisa assim. Vou lembrar. Rauma Rabatian, é um indiano. Ele estava no avião e ele ali tranquilo, orando, tranquilo, buscando a Deus, cheio do Espírito Santo. De repente, uma das turbinas começa a falhar e pega fogo, né? Não sei se foi pássaro, o que foi. O pessoal entra em desespero, o piloto manda todo mundo apertar o cinto, o avião começa. E ele ali tranquilo, meu Deus, num momento desse. Eu sou muito honesto, irmão. Eu prefiro ficar na minha cidade. Porque quando fala que tem que viajar de avião, eu não sei vocês, mas eu não gosto. Eu amo demais. Eu digo, rapaz, como é que o pastor aí dorme assim, ronca? Quando o carro começa a balançar, misericórdia. E ele tranquilo.
tranquilo. As máscaras caem, todo mundo em desespero. E ele ali, ó, tranquilo. De repente o Espírito Santo levante-se e ordene para que esse fogo cesse. E fale para essas pessoas sobre o inferno. E ele levante-se. Vocês, aí começa a pregar o evangelho. Fala para todo mundo. Aí ele diz logo. Ele fala, esse avião não vai cair. O meu Deus disse que não vai. Vocês vão ver agora o poder dele. Eu ordeno, o fogo apaga da turbina. Todos vão... Mas eu quero falar sobre o inferno. Ele começa, pai. Quem quer entregar a vida para Jesus? Até o piloto entregou a vida para ele. Todo mundo salvo naquele avião. Todo mundo salvo. Quando eu li essa história, caramba, eu acho que eu era o primeiro a entregar a vida para Jesus. Que era muita fé. Mas era alguém que realmente sabia que estava fortalecido no Senhor e que tinha todo o poder e autoridade sobre o inimigo. Então nós precisamos cultivar esse pensamento. Nós precisamos cultivar essa ideia de que Deus nos deu poder e autoridade sobre os nossos inimigos. Amém? Deus nos deu poder e autoridade sobre os nossos inimigos. Agora permaneça firme e posicionado, decidido contra os propósitos de Satanás. Ainda que ele tenha as piores armadilhas, estratégias, mais sórdidas ameaças, eu e você temos força no Senhor e todo o poder que precisamos. Fala assim para o seu irmão, tudo está à sua disposição na Bíblia. E isso é o que importa, fale para ele. Isso é que é importante. Esse fato é o mais importante. Tudo está na Bíblia. Declare ela. Cura, milagres, restauração. Amém? Foi legal essa primeira aula? Deu para abrir a sua mente um pouquinho? É só o começo. Vamos ficar de pé. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra, por homens que vieram antes de nós, que deixaram esse legado que nós estamos lendo hoje aqui, os apóstolos, homens como Peter Wagner, homens, Senhor Deus, como Léo Lia, homens como David Yonk Cho, oh Deus, homens extraordinários, Neus Etióquia, Senhor, oh Deus, obrigado, Pai, por homens e mulheres que deixaram esse legado de guerra espiritual para nós. Hoje nós podemos fluir melhor, romper melhor nessas áreas, Senhor, porque eles primeiros foram à frente, Senhor, eles primeiro, como os apóstolos, Senhor, como o Senhor Jesus, rasgaram o véu, eles entraram, tiveram esse acesso, deixaram tudo isso para nós. Por isso nós glorificamos o teu nome, Senhor, pela morte de Jesus, pela vida desses grandes homens e mulheres de Deus. Guarda a minha vida, minha esposa, meu filho, minha filha, minha neta, meu genro, minha casa, meu pai, Deus, toda a esposa dele, minhas irmãs, Senhor, meus cunhados, meus sobrinhos, toda a minha parentela. Guarda a nossa netinha, guarda, Senhor, todos aqueles que temos debaixo da nossa missão sacerdotal, assim como cada um desses irmãos, pastores, líderes, cada um dos santos que está aqui. Guarda-nos e livra-nos de toda a estratégia do diabo, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma boa célula, um bom sábado, boa comunhão para todos e até domingo. Lembrando que, já estou dizendo para você, sábado que vem, antes do estudo, vamos até diminuir um pouquinho o louvor, nós teremos uma palavra aqui, né? Vou ligar para esse pastor, senti de Deus, estava ali, o Espírito Santo convida, tão honroso. Deixa eu te falar, essa semana eu recebi o telefonema de um pastor. Na verdade não foi um telefonema, ele mandou um WhatsApp, mandou uma mensagem e estou aguardando. Ele é o representante quem já ouviu falar na missão Portas Abertas? Uau, meu Deus. Então o representante nacional da missão Portas Abertas vai estar fazendo um city tour, né? City tour aqui pelo Nordeste, vai estar em Aracaju, ele vai fazer Alagoas, Bahia, está vindo de vários lugares. E aí ele entrou em contato comigo
procurando saber, né? Alguém falou da nossa igreja para ele e teve boas referências, e ele disse: pastor, eu posso ter um tempo com vocês para contar a história desses irmãos perseguidos. Inclusive, o líder principal, cara, deu um branco no nome do homem. Ele, inclusive, é um dos, assim, baseado nisso, um dos generais de Deus. Irmão André, quem já ouviu falar? Irmão André é o contrabandista de Deus, né? Foi ele que, de certa forma, abriu esse espaço da missão Portas Abertas. E esse irmão no Brasil é representante, ele é brasileiro, é do Sul, e ele vai estar conosco, cara, possivelmente, eu vou confirmar algumas coisas em setembro, eu preciso ver a data, 12, alguma coisa, é uma sexta-feira, e assim, falando sobre essa questão, dando exemplo, mostrando aqui, né, para a gente orar mais por esses irmãos perseguidos, falando de missões, vai trazer material, tudo. A gente está linkando primeiro, né? Procurei assim ver tudo para confirmar realmente. Acho que amanhã a gente já tem confirmado tudo direitinho. Então esteja em oração. Mas próximo sábado convida alguém também, porque teremos um culto aqui também poderoso, amém? Já estaremos no encerramento do jejum, né? No dia 21, alguns. Eu vou até sábado, dia, se eu não me engano, é 24, não é isso? Sábado, isso. Sexta-feira. Sábado é 23. Sábado é 23. Então vou até o dia 24, domingo, né? Fiquei de até o 24. Mas amém. Muita coisa boa acontecendo. Lembrando, gente, ontem eu fiz com a pastora Maria um levantamento. Olha, as mulheres estão dando de pau nos homens no encontro com Deus, mas estamos sentindo a falta dos homens. Corre. Eu sei que muita gente vai pagar, né, no mês do encontro, mas acelera. A gente precisa muito que você faça sua inscrição, né? Eu sei que alguns vão passar o cartão mais na frente, é normal por conta desse ajuste, mas não deixa de se inscrever. Não estamos dando preferência, porque tem gente que já fez, que pastor, eu digo, faça, vai perder aqueles que não fizeram, porque até quem fez, alguns estão querendo fazer, eu não vou dar preferência, que a gente também precisa fechar lá o hotel, né? A pousada lá, o hotel fazenda, né? Então acelera aí, amém? Pai, muito obrigado por esse dia, por todo esse estudo, por tudo que estamos recebendo do Senhor. Leva-nos debaixo da tua paz, nos dando um dia muito abençoado, cheio da vida de Jesus. Obrigado por estes santos guerreiros, cheios do Espírito Santo, que sejam como flechas nas tuas mãos, para atingir o propósito para o qual o Senhor os chamou. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.